Graças a Pai, meus irmãos e irmãs. Vamos ler hoje livro de Jó, 27 a 32. Diz assim: Jó continuou em sua fala, dizendo: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como perverso, e o que se levantar contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio? Quando lhe foi tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobreviver a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará o Deus a todo o momento? Vou ensinar vocês a respeito do poder de Deus e não lhe ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos dele se multiplicarem, será que não sejam mortos à espada? E os seus descendentes passarão fome? Os que sobreviverem à peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso. Mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. E ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima, e assim longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida. Como que pelo fogo, nas suas pedras se encontram safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina, a ignora, e os olhos do falcão nunca viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda. E nem o leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar está o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem um cristal não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior do que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com o ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberto os olhos de todos os seres vivos, e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe tende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança a extremidade da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e manifestou. Estabeleceu e também a examinou. E disse ao ser humano, eis que temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Capítulo 29. Jó continuou em sua fala, dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidará de mim.
Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha estenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade, e mandava preparar o seu assento na praça. Os moços me vinham e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do nobre emudecia, e a língua dele se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que me pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a aparecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa, e minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado, era a paz dos necessitados, e até as causas dos conhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas os dois dentes deles. Eu dizia, vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada, as minhas palavras caíam sobre elas como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva, abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam em a luz do meu rosto, eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-se como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Capítulo 30. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, se eles não são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca. Desmuitam em ruínas desoladas, apanham malvas e folhas de arbustos, e se alimentam de raízes de desimbro. São expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios das cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são encoraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente, sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim, e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem minha destruição, sem ajuda de ninguém. Vem contra mim, como por uma grande brecha, e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores a minha honra, e como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora minha alma se derrama dentro de mim, os dias de aflição se apoderam de mim, a noite perfura os meus ossos, e o mal me corrói e não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para outro. Pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todos os vivos. Não é o fato que um montão de ruínas um homem estenderá sua mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado. Quando esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Capítulo 31.
Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem, do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que os outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondado à porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outro se deite com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo, da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou do ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que os formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão? Ou se sozinho comi o meu bocado, sem reparti-lo com os órfãos? Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles, durante toda a minha vida. Foi o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, ou notada que o necessidade não tinha o que se cobrir. Se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se conhecia com a lã dos meus cordeiros. Se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que uma omoplata caia no meu ombro, e que meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse no ouro fino, você é a minha garantia, e me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol, quando responder seria ou para a lua, que caminhava em seu esplendor. E o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão. Também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Se me alegrei com a desgraça do que me odeiam, e se exultei quando o mal o atingiu, eu não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. E se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo de grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Quem dera que eu tivesse, que me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva sua acusação, por certo que eu levaria sobre o meu ombro e o poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como um príncipe, que eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Capítulo 32. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, da família de Irão. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque o mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar com a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem o que tem mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade é um espírito do homem e o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos que entendem o que é reto. Por isso, escute o que eu vou dizer e também eu darei a minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto quem sabe buscava o que dizer. Dei atenção
ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem respondeu os seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe palavras. Será que devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião. Porque tenho muito o que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me livraria o Criador. Palavra de hoje, pastor Adair Neto.